As parcerias entre as marcas e os criadores de conteúdos digitais nem sempre decorrem sem percalços. Então, neste episódio, abordamos os 8 principais desafios e algumas pistas para os resolver. De que é que vamos falar? Desde criadores de conteúdos digitais que fazem literalmente ghosting a meio de uma campanha, ou seja, desaparecem, ou então até conteúdos que estão acordados, que são publicados, mas são depois apagados sem qualquer aviso. Então, se trabalha na área do marketing de influência ou é mesmo criador de conteúdos digitais, acredito que este episódio possa ser bastante útil. Olá Viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? O crescimento do setor do marketing de influência tem vindo a revelar desafios, é natural que assim aconteça, mas estes desafios, se não forem bem geridos, podem comprometer, evidentemente, a eficácia das campanhas e, acima de tudo, a confiança entre as partes envolvidas. Então, neste episódio, eu trouxe 8 desafios recorrentes nas parcerias entre as marcas e os criadores de conteúdos digitais. Estes desafios são desafios que eu sinto no terreno, a lidar com estas parcerias, já há mais de 10 anos. Como eu já expliquei, vou só aqui recordar, portanto, nós na Like Brands e eu no âmbito do meu trabalho não agenciamos influenciadores digitais, não somos a agência do lado das marcas que vai ao mercado dos criadores de conteúdos digitais perceber quem são, então, estes influencers que fazem fit e que têm sentido para serem ativados numa determinada campanha ou numa determinada ação. Portanto, temos sempre aqui esta visão ampla do mercado. Trabalhamos desde com agências de influenciadores digitais, com criadores de conteúdos que não são agenciados, enfim, com todo o mercado. Mas, ao longo de mais de 10 anos, têm surgido aqui alguns desafios e algumas situações peculiares, algumas que têm vindo a aumentar e que eu acredito que possam ser úteis e que seja importante falarmos sobre isto. O intuito, e que fica aqui bem claro, é que através da adoção de boas práticas, ambas as partes possam usufruir de colaborações que sejam transparentes e, acima de tudo, bem-sucedidas. Nunca esquecendo, evidentemente, que todos somos seres humanos, que imprevistos aparecem, seja para os criadores de conteúdo, seja para as próprias marcas, mas a verdade é que eu acredito que haja aqui um trabalho de melhoria de relações que pode ser extremamente útil. Então, vamos a isto e vamos ao primeiro desafio que tem que ver então com a tal situação do que eu chamo um bocadinho em tom de brincadeira aqui o ghosting, ou seja, são criadores que desaparecem a meio da parceria, ou seja, há algumas pessoas que iniciam a parceria até com bastante entusiasmo, mas entretanto deixam de responder a e-mails, mensagens ou mesmo chamadas, não cumprindo o calendário acordado e não dando por vezes nenhuma justificação ou nenhum feedback sobre este tema. Obviamente que isto deixa a marca com campanhas incompletas, com investimentos prejudicados e, acima de tudo, ali com um sentimento estranho de como lidar e como ultrapassar esta situação. Portanto, como é que nós podemos, por um lado, resolver isto? Contratos o mais detalhado possível, portanto aqui especificar todas as entregas, os prazos, inclusive, e talvez seja menos simpático, mas talvez seja necessário fazê-lo, são penalizações em caso de incumprimento, porque de facto estas situações têm vindo a aumentar e é como eu digo, pelo menos as pessoas terem a delicadeza de darem alguma informação, de darem algum contexto, porque, como digo, a vida acontece e, portanto, imprevistos podem acontecer a todos, mas há sempre uma justificação, um contacto que realmente é importante e ético que seja feito. Também equacionar aqui os pagamentos faseados, ou seja, libertar aqui o pagamento final apenas no final de todos os trabalhos, por exemplo, pode ser aqui também um método de criar aqui alguma organização ou de fazer um push para esta corresponsabilização e, evidentemente, aqui uma
comunicação constante, ou seja, irmos fazendo checkpoints regulares ao longo da campanha para acompanhar aqui o progresso e o processo. Obviamente que isto se tenta fazer, mas havendo este comportamento de ghosting, entre aspas, realmente torna-se difícil, porque se a pessoa não responde de forma alguma, e por vezes são também até as próprias agências que têm agências de influenciadores que têm essa dificuldade e essas situações. Portanto, eu já senti isto no âmbito do meu trabalho, quer lidar diretamente com os influenciadores digitais, quer por vezes com as próprias agências que os representam. Isto, enfim, gera aqui algum desconforto que eu acredito que pode ser ultrapassado, que isto pode ser melhorado e trabalhado. O segundo ponto tem que ver com, então, a publicação das publicações que estão acordadas e que são realmente publicadas, mas são apagadas sem qualquer aviso. Ou seja, existem aqui casos em que o conteúdo está acordado, é patrocinado, portanto está aqui um acordo oficial e que é apagado poucos dias ou a curto e médio prazo após a publicação, sem qualquer aviso prévio. Isto prejudica, obviamente, a visibilidade da campanha e gera aqui alguma desconfiança. Já várias vezes isto aconteceu e realmente não está aqui uma prática muito pouco simpática e eu diria até muito pouco ética. Obviamente que estamos aqui a falar de conteúdos que são permanentes, nomeadamente que desaparecem em 24 horas. Portanto, aqui, como resolver, mais uma vez, cláusulas de permanência, ou seja, surge então esta necessidade de eventualmente incluir no tal contrato uma cláusula que exige a manutenção do conteúdo durante um período mínimo definido e, obviamente, aqui uma comunicação prévia, ou seja, os criadores devem justificar, devem informar qualquer remoção com antecedência, propondo alternativas à marca sempre que necessário, se houve algum constrangimento com aquele tipo de conteúdo, enfim, seja qual for o motivo pelo qual o pretendam fazer, falar, explicar, que obviamente acredito eu que se as pessoas comunicarem, é comunicar que nos entendemos, como diz este podcast, e eu acredito também que nestas relações como em todas, se as partes falarem, obviamente que se encontrará uma solução, porque há solução literalmente para tudo. Um terceiro ponto e um terceiro aspecto tem que ver com a dificuldade em obter métricas e relatórios de desempenho. Isto, as marcas obviamente necessitam de dados para avaliar o impacto das campanhas, não há a mais pequena dúvida em relação a isso, mas muitíssimo frequentemente enfrentamos casos de atrasos ou mesmo a ausência do envio de estatísticas pelos influencers ou pelos criadores de conteúdos digitais. Eu sei que existem ferramentas como o Instagram Collabs que ajudam a obter algumas métricas, mas não estão todas visíveis. E reparemos uma coisa, é normal e está sempre previsto em todas as comunicações que os criadores de conteúdos, as pessoas que fazem estas campanhas, que forneçam esses dados passados X tempo de as ativações terem sido feitas. São dados obrigatórios e, portanto, pressupõe-se que no âmbito destas relações, destes trabalhos, isso seja feito. E realmente é muitíssimo persistente esta questão da demora na entrega desses documentos e muitas vezes na não entrega ou só na entrega parcial. Portanto, como resolver isto? Eventualmente, entrega obrigatória de métricas, ou seja, especificar, embora continuo a dizer que isto já está escrito, mas ainda assim realmente a mensagem por vezes não passa, mas pronto, especificar no início da parceria que o envio dos relatórios é absolutamente indispensável, portanto, frisarmos o mais possível aqui essa questão. Depois, temos também que, eventualmente, utilizar aqui plataformas de automação, portanto, ferramentas que simplifiquem a extração e o envio dos dados, mas como eu referi, isto nunca substitui, obviamente, que sejam, até por questões éticas e transparência, que sejam os próprios criadores de conteúdos digitais ou as próprias agências a facultarem os dados na íntegra. Portanto, é algo que, efetivamente, tem que ser claro e transparente que é necessário. Portanto, é isto, portanto, sensibilizarmos aqui para, até podemos aqui do lado das agências, por exemplo, fornecer um template padrão para garantir a uniformidade e agilidade no envio das informações, isto para facilitar o trabalho de todos, embora, como eu digo, portanto, isto não tem grande ciência, é efetivamente dar as estatísticas, os prints das estatísticas das campanhas que foram acordadas. Muita atenção, obviamente, aqui ao tempo de
de tração que tem que passar para que esses números ganhem a maturidade suficiente para que quando cheguem depois às marcas estejam o mais maduro possível. Ou seja, também, e não querendo generalizar, aqui neste aspecto também, por vezes acontece que quem cumpre e quem envia e que é super organizado e transparente nesse sentido, também por vezes envia muito cedo, isso também não é positivo, porque tem que realmente que se deixar passar aqui algum tempo de tração para que os resultados estejam otimizados, mas, portanto, sermos aqui o mais cordiais e que seja aqui a lei do bom senso, para que quer nos timings, quer no tipo de métricas que são mostrados, enfim, que sejamos todos aqui o mais correto e, como eu disse, desculpem insistir nesta tecla, o mais transparentes possível no que diz respeito às métricas. E eu percebo às vezes algum tipo de constrangimento, nós vivemos numa altura em que os próprios algoritmos e as próprias redes sociais pregam aqui algumas rasteiras ao nível dos números, ao nível do alcance, ao nível do engagement, transmitir também esta ideia de que as avaliações destas campanhas não dispensam nunca as métricas, obviamente, mas cada vez mais, pelo menos no nosso caso, nós tentamos que a avaliação não seja só quantitativa, mas também qualitativa. Se houve eventualmente algum constrangimento, alguma mudança no que diz respeito à análise das métricas, mas também informamos as marcas, informamos os clientes, portanto, vamos partir aqui do bom senso de todos, e todos sabemos que é cada vez mais desafiante lidar com estas plataformas, mas que nada obsta a transparência dos dados que devem ser realmente comunicados. E passando em frente, para falarmos aqui num quarto aspecto, tem que ver com a falta da sinalização de publicidade ou de parcerias. Eu não me canso de falar nisto. A não identificação clara de conteúdos que são patrocinados ou que são acordados compromete a transparência e pode violar as diretrizes legais. Nós temos legislação que os criadores de conteúdos digitais têm, evidentemente, que cumprir. E por muito que se fale nisto, eu posso-vos garantir que ainda hoje, e mesmo lidando com agências de influenciadores digitais, mesmo estando escrito que tem que estar claro, portanto, a designação, se é publicidade, se é parceria, se é oferta, enfim, o que for, fica escrito, mas mesmo assim, muitíssimas vezes acontece que o criador de conteúdos digitais publica, o conteúdo está previamente validado, aquela identificação estava lá, mas depois quando publica, não coloca essa identificação e, portanto, muitas vezes temos que estar a imediatamente ver o que o criador de conteúdo publicou, e ao percebermos que isso não foi colocado, temos de estar a avisar imediatamente ou o influenciador de uma forma direta, não é? Se não for agenciado, ou se for agenciado via agência. E isto continua a acontecer, portanto, e temos de perceber que é obrigatório fazê-lo. Está escrito, e para lá não está escrito, é uma questão de corresponsabilização entre todas as partes envolvidas. Existe legislação a cumprir e, portanto, eu volto a deixar este alerta, continua a acontecer e é extremamente também desgastante estar sempre, o conteúdo é publicado, apercebemos que a pessoa não identificou devidamente e estarmos aqui a correr em contra-relógio. E é realmente chato, é desgastante e não há necessidade de o fazermos, já todos sabemos que isto é obrigatório. Como resolver? Mais uma vez, normas claras, garantir que os contratos incluam a obrigação de sinalizar conteúdos com hashtags ou da forma que ambas as partes identificarem, desde que fique claro ao consumidor a quem está a ver ou ouvir aquele conteúdo, que fique claro efetivamente que se trata de uma parceria, de uma publicidade, de uma oferta, enfim, o que for. E, por favor, mais uma vez, não quero ser amassadora, transparência. Os criadores e as agências devemos todos, obviamente, porque também há marcas que fazem aqui algum braço de ferro nesta sinalização, portanto, eu diria que todos temos que ser transparentes e que todos devemos adotar esta sinalização como um valor que fortalece a confiança do público, e isto é realmente muito importante. Como quinto aspecto, falar-vos de que criadores de conteúdos que não conhecem a marca ou que não seguem o briefing. Mas, acima de tudo, qual é aqui o problema? São conteúdos desalinhados, de alguma forma, perdoem-me aqui a expressão, que surgem porque o criador de conteúdos digitais
ou não se informou suficientemente sobre a marca, ou de alguma forma ou ignora as orientações do briefing, ou não as compreende. E isto acaba por prejudicar a imagem da marca. E, portanto, e isto continua, talvez pela falta de tempo, e estamos todos, e eu compreendo isso, somos todos seres humanos, já o disse aqui, portanto, aqui o meu objetivo é sensibilizar para as boas práticas, nunca esquecendo que somos todos seres humanos e que imprevistos acontecem e que andamos todos a correr, mas efetivamente, cada vez mais, prestarmos atenção às marcas, ao briefing. Os briefings podem ser obviamente negociados no sentido do mudo dos conteúdos. Isso é super, hiper, mega saudável e deve ser feito. O conteúdo deve ser adaptado ao criador de conteúdo digital, mas o criador, embora mantenha o seu estilo, evidentemente também deve minimamente compreender e perceber a marca. Se tem dúvidas, deve perguntar. Isto só pena de andarmos para trás e para a frente, para trás e para a frente, com conteúdos que realmente acabam por não espelhar a marca. Há aqui alguma confusão que eu às vezes acredito também que seja por fruto da correria, da falta de tempo, nem sempre por má vontade. Atenção, é mesmo aqui a questão da falta de tempo. Então, como resolver? Fazermos uma avaliação pré-parceria, ou seja, os criadores e as agências devemos mutuamente analisar se os valores, obviamente, e o posicionamento da marca se ajustam ao seu público, mas o próprio criador de conteúdo e a própria agência, no caso da uma agência que eu represento, sermos mais proativos nesta questão de trabalhar o briefing, trabalhar o conteúdo para que encontremos aquele ponto rebuçado entre aquilo que é o objetivo da campanha em concreto, com aquela que é a personalidade do criador de conteúdos digitais. E eu acredito, isto está a trabalho, mas acredito que se chega lá se essa pré-avaliação for feita com sinceridade e com honestidade. E evidentemente que da nossa parte os briefings devem ser detalhados, ou seja, as marcas devem fornecer orientações claras, e abrindo aqui um parênteses, também é evidente que por vezes algumas marcas ou não são tão claras a definir aquilo que pretendem, ou no sentido completamente oposto, são demasiado exigentes nas linhas orientadoras que dão, tirando quase aqui personalidade ao influenciador digital. Mas devemos complementar o mais possível com exemplos visuais, com reuniões preparatórias para alinhar expectativas, enfim, trabalhar um briefing. Um briefing é uma coisa dinâmica, deve ser dinâmica e devemos trabalhar nesse sentido para que depois o trabalho que os criadores de conteúdos têm a criar esse conteúdo que demora tempo, efetivamente, demora empenho, implica empenho, peço desculpa, e esse tempo e esse empenho deve ser valorizado e para que tragam os frutos esperados para ambas as partes, deve ser bem trabalhado antes de esses conteúdos realmente serem feitos. Como eu dizia, sou pena de estarmos aqui a não validar conteúdos, a percebermos que aquele conteúdo é como se não tivesse nada a ver com aquilo que era pretendido e, portanto, mais uma vez, é comunicar que nos entendemos e, portanto, alocar mais tempo aos briefings, à troca de ideias e a garantirmos que o criador de conteúdo está realmente a perceber a marca. Não se trata de o manipular, não se trata de querer que ele seja uma pessoa diferente daquilo que é, não é isso, é mesmo perceber a marca, perceber a ação, perceber a campanha, para que ela seja no seu mood, ajustado àquela que é a sua dinâmica e àquilo que a sua comunidade gosta de si ou aprecia em si, mas que, enfim, não hajam aqui erros de casting total entre aquilo que é pretendido com aquilo que depois que é produzido. Vamos avançar então para um sexto ponto que tem que ver com, enfim, a falta da formalização dos acordos. Portanto, muitas parcerias começam com acordos verbais ou informais. Isto é extremamente perigoso, porque pode levar a mal entendidos sobre as entregas, também sobre as responsabilidades, direitos de utilização e conteúdo. Portanto, é realmente importante existir uma sistematização escrita, clara, ao mais pormenor possível, eu diria, nos tempos em que corremos, para que efetivamente tudo fique extremamente claro. Portanto, devemos, como é que resolvemos isto? Formalizar através de contratos, portanto, documentar todas as condições da parceria, assegurando clareza nas responsabilidades, prazos e, enfim, nas não muito simpáticas penalizações, mas eventualmente devemos também equacionar esta vertente. E depois no registro das comunicações, portanto, mantermos evidentemente sempre aqui um histórico de e-mails e mensagens que reforcem os termos acordados. E isto, reparem, para o bem-estar de todos. Eu continuo a dizer que os criadores de conteúdos digitais
fazem um trabalho incrível, alocam imenso tempo, empenho a fazer aquele tipo de conteúdo. Esse tempo e esse empenho tem de ser respeitado, tem de ser valorizado, tal como o trabalho das agências e das marcas, mas lá está, criarmos aqui boas práticas, melhores práticas. Eu percebo que o mercado está, pela uma expressão, a explodir. Há cada vez mais marcas a querem fazer parcerias, há muitas pessoas aqui com muitos briefings e com muitas parcerias em cima da mesa. A pressa nem sempre é amiga, eu não diria da perfeição, mas quase, não é? Não é amiga da eficácia e, portanto, temos aqui estes cuidados e que cada vez mais têm que realmente ser sistematizados, encontrados em acordos. Para um outro aspecto, já vamos para o sétimo, tem que ver com os prazos e entregas pouco realistas. Portanto, alteração de última hora, prazos demasiadamente apertados, mudanças frequentes podem pôr aqui a pressão excessiva sobre os criadores de conteúdos digitais e comprometer a qualidade do conteúdo. E aqui as agências e as marcas por vezes têm aqui alguma, passo a expressão, culpa, que é muitas vezes os briefings podem eventualmente, os timings podem ser demasiado aqui em cima da hora. O que é importante aqui? Como é que isto se resolve? Atenção, eu digo isto quando depois o criador de conteúdo ou a agência que o representa, portanto, não reflete, digamos assim, ou não diz que o prazo é muito em cima da hora para aquela pessoa, para aquela dinâmica. E, portanto, como é que isto se resolve? Resolve-se com planeamento conjunto, definimos um calendário realista, esta palavra é realmente importante, permitindo margens para imprevistos. Isto é extraordinariamente importante, volto a dizer, calendário realista, com margens para imprevistos e com revisões, porque os imprevistos acontecem a todos e, portanto, mais vale nós sermos, portanto, pés no chão e definirmos isto com o mais possível no sentido de nunca nos esquecermos que somos todos seres humanos e, portanto, estes timings devem ser realmente o mais verdadeiros possível e a verdade muitas vezes implica que possam surgir aqui imprevistos. Atenção, não é a culpa, mas estes imprevistos também surgem do lado das marcas. Às vezes há atrasos nas entregas de produtos, por exemplo, que os criadores de conteúdos digitais têm que utilizar para fazer os seus conteúdos, ou há imprevistos que acontecem de todas as partes, e, portanto, não querendo aqui nunca diabolizar o criador de conteúdo digital apenas, atenção, porque também há práticas e imprevistos menos simpáticos do lado das marcas e das agências, portanto, volto a frisar que aqui o desafio enfim, encontrarmos aqui consensos e bom ambiente de trabalho entre todos e, acima de tudo, respeito pelo tempo de todos. Ainda voltando a esta questão, outro aspecto importante tem a ver com a flexibilidade e a clareza, ou seja, ambas as partes devem acordar prazos que garantam a qualidade e viabilizem ajustes se necessário, portanto aqui em jeito de conclusão. Com o último ponto, queria frisar também aqui a questão da parceria com conflitos de interesse. O que é que isto significa? Que alguns criadores de conteúdos digitais podem colaborar com marcas concorrentes simultaneamente, e que pode gerar aqui mensagens confusas para o público e reduzir a eficácia nas campanhas. Ainda se nota aqui, já não tanto, mas ainda acontece, já mais cuidado, eu diria, neste aspecto, mas ainda não há uma transparência total. E este aspecto é importante, tanto para a frente como para trás. O que é que eu quero dizer com isto? Da mesma forma que não fará sentido em determinado tipo de marcas concorrentes o criador de conteúdo digital estar a colocar de conteúdos sobre a nossa marca ou a campanha que estamos a fazer para a nossa marca e a seguir para outra concorrente, mas também o histórico para trás. E às vezes, ou seja, olhar para o passado, nós pedimos muitas vezes um histórico das marcas com as quais o criador de conteúdos digitais já colaborou, e às vezes também há aqui alguma tendência de omitir, eu diria, porque há registros que não ficam para todo sempre, não é? Como sabemos, e que, portanto, aqui esta transparência é realmente importante, e salvaguardar que evidentemente que isto depende do contexto e, portanto, há situações em que uma marca
efetivamente, ou a campanha pode trazer aqui alguma canibalização e alguma concorrência e, portanto, e não fazer todo sentido, como depois há outras situações e outras marcas que aparentemente até podem ser concorrentes, mas que ao analisarmos depois aqui o briefing ou a ação em concreto, podemos perceber que até isso não é totalmente assim. Portanto, isto carece aqui de alguma análise, mas, por favor, temos mesmo que resolver estas questões que é, por um lado, se, dependendo da força da campanha que queremos fazer e do influenciador que estamos a ativar, portanto, pensar em cláusulas de exclusividade, se for o caso, se justificar e se houver orçamento para isso, portanto, estabelecer, quando necessário, acordos de exclusividade de forma clara e negociada, e, por outro lado, voltarmos aqui ao alinhamento estratégico, que é garantir que a colaboração do criador se enquadra na estratégia e posicionamento da marca, evitando, obviamente, conflitos de interesse. Mais uma vez, transparência aqui é a palavra de ordem. Portanto, o sucesso do marketing de influência não se resume apenas a alcançar um vasto público, mas sim à construção de parcerias fundamentadas na confiança, na transparência e no profissionalismo. Quando marcas, agências e criadores de conteúdos digitais estabelecem acordos claros e adotam boas práticas, os resultados podem ser verdadeiramente transformadores e é nisso que eu acredito. Muito obrigada por ter assistido a este episódio. Partilhe, se assim o entender, com quem considerar que pode ser útil este conteúdo e já sabe, fico à espera do seu feedback. Obrigada. Como destaque desta semana, trago-vos um verdadeiro 3 em 1. Então, de que é que eu estou a falar? Estou-vos a falar da edição de fim de semana do Diário de Notícias. Sai à sexta-feira. E, portanto, para além do próprio Diário de Notícias, evidentemente, traz um suplemento de economia que eu recomendo muito, que é o Dinheiro Vivo. Portanto, sai em papel Dinheiro Vivo uma vez por semana no Diário de Notícias, como eu expliquei. Isto é também online, portanto, em dinheirovivo.pt. E traz ainda um outro suplemento que é a Evasões. Evasões, que nos traz aqui soluções de comer, de beber e de lazer. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!